Senadora, bom dia. Hoje nós temos o depoimento da Anísia Yamaguchi. Qual a sua expectativa para a CPI hoje? Olha, eu acho que hoje vai ser um dia importante, dará continuidade a uma investigação que é também linha da CPI, que é o entendimento acerca da atuação desse gabinete paralelo de aconselhamento do presidente da República. A doutora Anísia tem um papel muito importante nesse gabinete, a partir das informações que nós já obtivemos até o presente momento, e nós poderemos ter dela esses esclarecimentos, até que ponto, na verdade, ela influenciou tanto o presidente da República quanto a equipe política e técnica também do Ministério da Saúde no sentido do direcionamento do enfrentamento da pandemia no Brasil, entender a utilização do recurso público para o custeio dessa presença dela nesse gabinete paralelo, porque houve, e a gente tem a constatação disso, do pagamento de passagens aéreas, do pagamento de diárias. Então são perguntas que nós precisamos realmente entender e, ao mesmo tempo, a influência dela na não efetividade das relações contratuais em relação à Pfizer no Brasil, porque lá atrás a gente viu aí encaminhamento de e-mails e de documentos e que, infelizmente, não tiveram a resposta por parte do governo brasileiro. E ela já integrava, desde aquele momento lá atrás, essas conversações e esses entendimentos em relação à equipe do Ministério da Saúde. Os senadores entraram no STF com pedido de HC para não serem convocados. Como que a CPI vai agir a partir de agora? Primeiramente, esperar a decisão do STF, aí é um entendimento jurídico sobre essa situação. Quando você vê, por exemplo, o regimento interno do Senado e, ao mesmo tempo, também a Constituição Federal no artigo 50, você vê lá uma limitação em relação à convocação de chefes de poder. Isso se equipara, por exemplo, a governadores e ao presidente da República, que, aliás, para os dois nós tivemos aqui requerimentos apresentados na CPI. Ao mesmo tempo, também é muito bom a gente lembrar que nós temos pouco tempo de comissão. Então, quando você amplia muito o foco, você sai de um elemento que é básico de uma CPI, que é ter foco e objeto. Se você não tem um objeto específico, você larga de ser comissão. Temos apenas 3 meses de atuação, com possibilidade ou não de prorrogação. Então, se você não foca naquilo que é fundamental, que é o nosso ponto hoje, a ação do poder central no enfrentamento da pandemia, e você passa a ter uma ampliação muito maior, você poderá, na verdade, sair desse elemento fundamental de uma comissão. É claro que em o Supremo Tribunal Federal, admitindo essa possibilidade, a nossa ação não será outra a não ser receber os governadores e conversar com os governadores, iniciar naturalmente esse processo de investigação em relação aos estados e tentar pelo menos concluir dentro do prazo pequeno que nós temos na comissão. Agora, para terminar, senadora, qual a sua avaliação até agora da CPI? Eu acho que a CPI está num ritmo importante, num ritmo bom, tanto do ponto de vista das oitivas, quanto do recebimento de documentos. Essa compilação de dados, no meu entendimento, dará ao final um relatório conclusivo, com informações mais materializadas, mais concretas e mais embasadas, porque não é apenas um depoimento, mas, sobretudo, a contraposição do que é falado através das testemunhas em relação aos documentos que foram recebidos pela comissão, seja aqueles que estão de forma clara e exposta para a opinião pública e para a população brasileira, como aqueles que estão também de forma sigilosa, mas que têm acesso pelos membros da CPI. Então, eu acho que nós estamos num ritmo realmente bom. Eu acho que a CPI, ao final, se a gente continuar de fato nesse ritmo, nós teremos, não há dúvida, um relatório realmente conclusivo. Obrigada. Obrigada, querida. Oi, senadora, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se a senhora acha que a Anísia pode usar a comissão hoje para propagar a cloroquina, como outros depoentes foram acusados. E se sim, como que a senhora pretende combater esse discurso? Tá, se ela foi acusada, que eu não entendi muito bem. Se a senhora acha que a Anísia pode usar a CPI hoje para propagar a cloroquina, Isso. como outros depoentes foram acusados aqui na CPI, e se sim, como que a senhora pretende combater esse discurso? Perfeito. A doutora Anísia, ela é apresentada como um dos elementos muito importantes em relação ao gabinete paralelo. O gabinete paralelo não é apenas cloroquina. O gabinete paralelo passa, por exemplo, das ações do Ministério da Saúde em relação ao fechamento contratual com a Pfizer na aquisição da vacina, passa pela aquisição, por exemplo, das vacinas e investimentos em relação ao Butantan,
passa também pelo que é elementar, que é a orientação acerca do uso de máscara, do uso do álcool gel e também da aglomeração. E também pela utilização de medicamentos sem eficácia. Ou seja, não é apenas a cloroquina, nós temos várias outras ações que poderiam ter sido feitas pelo governo e que não foram feitas e que evidenciaram, no meu entendimento, contribuíram para um cenário caótico que nós estamos realmente vivenciando hoje. E nós não podemos deixar que isso ocorra. A CPI ela é um espaço que tem que ser visto e caminhado a partir do ponto de vista da ciência. A cloroquina está ali como uma poção mágica, como algo que pode resolver todos os problemas do Brasil. E não é bem assim. Até todas as entidades científicas, sociedades brasileiras e demais órgãos apresentaram claramente o banimento da cloroquina nesse tratamento. Então, esse não é tudo na CPI. Esse é um elemento da CPI, como são todos os demais elementos da CPI. Então, nós não vamos chegar e pesar apenas em um ponto em que, em tese, alguém possa usar como um palco para a propagação de algo que já não tem nenhuma eficácia comprovadamente pela ciência. Obrigada, querida.